Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos partilhar uma breve palavra para que nós possamos realmente encontrar em Deus e na sua Sagrada Escritura um direcionamento, não digo uma explicação, mas no mínimo um alento com relação às situações de sofrimento e dificuldades que nós somos obrigados, muitas vezes procuramos ou não procuramos situações complicadas, mas que em quase todas elas nós começamos a nos questionar: por que estou passando por isso? Por que estou passando por esta situação? Então a gente começa a questionar e até mesmo a questionar a Deus. Então nessa palavra nós vamos ver que nem todas as situações complicadas têm por finalidade decretar o nosso fim. Nem todas as situações complicadas têm por objetivo a nossa destruição. Não. Muitas e muitas situações, ou quase todas elas, as complicadas, têm por objetivo trazer a cada um de nós não o fim, mas a oportunidade de sermos melhores. Então eu queria que você depois pegasse a sua palavra e meditasse um pouco, refletisse um pouco aí na sua casa, onde você vai estar. A palavra está em Mateus 27, versículos 27 ao 32. E essa palavra vai falar sobre o julgamento de Jesus. Jesus está no palácio de Pôncio Pilatos, ele faz todo aquele julgamento, como ele acreditava ser o correto, coloca Jesus diante daquele povo e pergunta se querem que solte Barrabás ou se solta Jesus. E o povo, instigado por alguns que estavam ali, eles começam, manipulados por alguns que estavam ali, eles começam a gritar: solte Barrabás, solte Barrabás. Ou seja, pela Páscoa era tradição soltar um preso, um condenado. Então o povo começa a gritar para que solte Barrabás. Entenda, justamente véspera da Páscoa. Então, saindo dali, no versículo 32, você vai ver o seguinte: saindo dali, Jesus é condenado, Jesus é entregue a ele a cruz, ele abraça a cruz e vai saindo da cidade com soldados, seguindo Jesus, batendo, escarnecendo, xingando, e aquela multidão toda, até mesmo apedrejando Jesus, cuspindo nele. Eles vão subindo para o Monte Calvário. Não se sabe ao certo, provavelmente do pretório, do palácio de Pôncio Pilatos, acredita-se que tenha mais ou menos uns 600 e poucos metros. E, em dado momento, quando Jesus chega a um determinado local, Jesus já não aguenta mais carregar a cruz. Os soldados, vendo que Jesus iria morrer antes de ser crucificado, e para eles, pela lei, não era correto que fosse assim, que o condenado teria que morrer na cruz e não antes de ser crucificado, levantado para servir como exemplo para todos aqueles ali à sua volta. Então eles vendo que Jesus não aguentaria, no versículo 32 você vai ver que Simão, o homem da cidade de Cirene, o etíope, ele está entrando na cidade. Ele está entrando na cidade. E veja, véspera de Páscoa. O que acontece? Aquele homem, ele é obrigado a carregar a cruz de Cristo. Ele foi obrigado pelos soldados a carregar a cruz de Cristo. Mas entenda, de tempos em tempos, ou seja, uma vez por ano, o sacerdote entrava no templo, lá no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, com um cordeiro no braço e um cutelo ou um punhal na outra mão, e chegando ali, diante da Arca da Aliança, ele sacrificava o animal. Ele pegava aquela arma e sacrificava o animal. E o sangue daquele animal, ele derramava ao redor ali da Arca da Aliança. E também depositava entre as duas asas, entre os dois anjos que ficavam por cima da Arca da Aliança. E naquele espaço ali, entre os dois anjos, chama-se propiciatório. Ou seja, era propício oferecer um sacrifício expiatório pelos pecados do povo. Então, uma vez por ano, o sacerdote entrava ali com um cordeiro macho, puro, totalmente limpo, para ser sacrificado em expiação dos pecados do povo. Só que tinha um detalhe: o carneiro, a ovelha, o cordeirinho não podia fazer nenhum barulho, porque se ele fizesse algum barulho, não era aceito aquele sacrifício, e só no ano seguinte. Então aquele cordeiro ali, ele teria que ser levado à morte sem dar não fazer nenhum barulho, não dar nenhum sinal de que estava refugando, ou seja, não aceitando aquela situação. Então tinha que ser um cordeiro manso e humilde. E a gente vai ver que foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, até porque João Batista, seu primo, quando viu ser batizado, saindo das águas lá do Rio Jordão, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Simão,
da cidade de Cirene, ele estava entrando na cidade porque ele já estava com as suas vestes, que é uma tradição, colocar as suas vestes brancas ou o mais claro possível, entrar no templo. Por quê? Porque depois que o sacerdote sacrificava aquele animal diante da Arca da Aliança, ele pegava algumas folhinhas, algumas galhas de uma plantinha chamada ísopo e começava como é que eu posso dizer, a passar naquele sangue, passava aquela plantinha naquele sangue, né? Embebia aquela planta com aquele sangue, que para ele era um sangue expiatório, um sangue que tinha sido purificado, porque ali na Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o decálogo, que Deus teria escrito. Deus escreveu na pedra e entregou a Moisés. Então ele passava aquela plantinha naquele sangue, ensopava aquela planta com aquele sangue, e aqueles homens que estavam ali ao redor, o sacerdote começava a aspergir aquele sangue de uma maneira expiatória. Então aqueles que se encontravam ali no santo e recebiam as gotas daquele sangue, daquele cordeiro, se sentiam aliviados, sentiam que tinha voltado para si, para sua família, para sua realidade, as graças, as bênçãos de Deus, e voltavam para casa felizes da vida. Então Simão, da cidade de Cirene, estava indo para ali justamente para receber algumas gotas, ser molhado por aquele sangue daquele cordeiro, que para o judeu era uma maneira de expiatória, né, dos pecados. Só que ele não pôde chegar até lá. Antes de chegar até o templo, foi bloqueada a sua passagem, porque os soldados o obrigaram a parar na direção que ele estava indo e carregar a cruz com Jesus. Aquele homem que foi mendigar lá no templo uma gota de sangue de um animal para que fosse expiado os seus pecados, ele não recebeu uma gota de sangue de um cordeiro imolado. Ele foi totalmente lavado, porque ele ficou banhado com o sangue de Jesus ao entrar naquela situação que ele não queria. Entrar naquela situação que ele não gostaria de forma alguma, ele não buscou, não queria, não aceitava. Até porque ele entendia que aquela condenação também, ele entrando ali debaixo daquela cruz, estaria pegando para si. Então ele estava automaticamente sendo condenado e espraguejado por toda a sociedade ali à volta. Então tem situações, amados, que muitas vezes somos empurrados, obrigados a viver. Talvez aceitar um emprego, uma situação tão complicada dentro do seu ambiente de trabalho, uma situação complicada dentro da sua casa, mas tenha certeza, situação complicada não tem por finalidade decretar o seu fim. Pelo contrário, situações complicadas é a oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Outra passagem que você pode conferir, ligada a essa, que você vai ver, conta a questão da finalidade da dificuldade, está em João 11, versículo 4, quando Jesus vai dizer àqueles amigos de Lázaro, porque Lázaro estava enfermo, Lázaro estava à beira da morte, e as irmãs mandam alguns amigos chegar até Jesus, porque eles estavam em uma cidade próxima, e vão dizer, olha, aquele a quem tu amas está enfermo, está quase morrendo. Jesus, no primeiro instante, ele demorou naquela cidade. Jesus não foi de imediato. E Jesus logo em seguida vai dizer, esta enfermidade não tem por finalidade a morte, mas sim a glória de Deus e a glória do seu Filho. A majestade, a glória, o Filho de Deus será glorificado a partir dessa situação. Então entenda, o Filho de Deus será glorificado a partir dessa situação que você está passando. Fé em Deus, creia, porque Deus é fiel. Um grande abraço, até a próxima, com fé em Deus.